Qual a importância das lixas no acabamento das suas bijuterias de madeira e resina? Meu nome é Paulo. Meu nome é Sheila. Nós somos da Amada Madeira. Não consigo um bom acabamento com as lixas nas minhas bijuterias, minhas peças de bijuteria. Como é que a gente pode resolver isso? Gente, olha só. Hoje nós vamos demonstrar aqui para vocês, passar um pouquinho da experiência do nosso dia a dia com o processo de lixas nas nossas bijuterias, tá? Eu trouxe aqui para vocês, isso aqui é uma lixa, ela vem com aquele velcro, tá? Que para mim não adianta de muita coisa, tá? Porque a minha lixadeira de bancada não precisa de velcro, mas é a lixa que eu encontrei para trabalhar com a nossa lixadeira de bancada. Essa lixa, ela é uma lixa de 300 milímetros, mas o que me atende seria uma lixa de 250 milímetros, tá? Que é a circunferência da minha lixadeira de bancada. Então a gente corta, aproveita e utiliza a nossa lixadeira. Essa é um grão 80, é uma lixa que nós utilizamos para dar a forma inicial nas nossas peças. Existe o grão 60, pelo que eu conheço, é o grão mais grosso. Tem a de 80 que nós trabalhamos e assim tem a de 100, a de 120, a de 150. Então, inicialmente eu vou falar para vocês um pouquinho da de 80, que a gente utiliza, como eu falei para vocês, a lixadeira de bancada e a gente dá a forma nas nossas peças. É uma lixa mais grossa, que corta mais e a gente faz todo o processo inicial de todas as nossas peças, ok? Depois da cura, né, Paulo? Depois da cura, ou seja, depois do endurecimento da resina. Se você trabalhar só com a madeira, tranquilo. Se você trabalhar só com a resina, você também pode utilizar essa que é específica de madeira, mas corta também a resina tranquilamente, porque ela é muito mais fácil a resina de cortar do que a madeira. Aqui é uma lixa com grão 100. Conforme o grão for aumentando, 80, 100, 120, 150, mais fina ela vai ficando, ou seja, o grão vai ficando mais fino. Então, existe todo um processo sequencial para você fazer. Como você quer dar forma, você vai botar um grão, Sheila? Um pouco mais grosso, para cortar mais rapidamente. Só que ela faz muitas ranhuras na sua madeira, faz muitas ranhuras na sua resina. Então, você tem que fazer o quê? Um processo de ir diminuindo esses riscos. Esses riscos da madeira, desculpa, gente. Então a gente utiliza 80, a gente passa para uma lixa 100, de madeira também. E aí eu, particularmente, a Sheila também, nós passamos direto para 220. Mas antes de falar nisso, o que eu quero dizer para vocês? A gente procura nessas aqui dar uma forma bem ajustadazinha. Quando muda da primeira para a segunda, a gente procura lixar bem para essas ranhuras ficarem cada vez menores. Aí a gente passa para essa aqui de 220, ela é uma lixa d'água, tá? Mas ela pode também ser utilizada para a madeira. Então o que eu faço? Quando eu vou trabalhar com uma peça de madeira com resina, o que eu faço? Para encurtar o caminho da minha produção, eu vou lixando tanto a parte da madeira quanto a parte da resina. Aí a pessoa vai falar, pô, mas não é uma lixa d'água. É uma lixa d'água, mas que corta a madeira. Eu só nesse momento, eu não vou utilizar a água. Por quê? Vai começar a umedecer muito a minha madeira e não vai ficar uma coisa encharcada, vai ficar uma coisa encharcada e não vai ficar uniforme, não vai ficar bom. Ela vai começar a levantar aquelas fibrazinhas da madeira, não vai ficar uma coisa legal. E Paulo, para complementar também, como você está fazendo aqui já, a gente sempre lixa no caso de peças planas, como esse pingente aqui. Foi bom você falar.
com uma pedra de granito embaixo ou uma superfície totalmente plana embaixo, para você não deformar a tua peça. Evidentemente que se for uma peça, né, Paulo, arredondada, toda ela arredondada, você não vai botar numa superfície plana como é o granito, aí você vai fazer na mão mesmo esse lixamento, né? Mas no caso de uma peça plana, é bom que você coloque numa superfície plana. No caso aqui a gente usa um pedaço de pedra granito, porque aí mantém sempre ela niveladazinha, o acabamento fica perfeito. A ideia é essa aqui, tá vendo, gente? Então, quer dizer, no momento que você utilizou a sua lixadeira de bancada e começou a dar forma, com certeza ela não ficou toda uniforme, ficou uma partezinha maior aqui, uma menor aqui, aí você faz justamente essa utilização no capricho. É essa que é a lixa que você tem que dar mais capricho, para ela ficar bem uniforme, ela tá sequinha e vai adequando bem. Você vai olhando e você vai vendo que quando você tá fazendo a lixa, e outra coisa, gente, procurar sempre nos veios da madeira, né? Com certeza. Por exemplo, essa aqui tem os veios da madeira que você vai notar, aqueles frisozinhos, procura fazer a mesma sequência, no mesmo direcionamento, né? De um lado, de outro, e depois você até corta um pedacinho, uma parazinha da sua lixa, vai na mão direitinho para fazer todas as extremidades ficarem uniformes. Depois disso, a gente vai entrar no processo da lixa d'água. Aí sim, aí entra a água. Você vai entrar a água. Por que a água? Ah, poxa, mas você está lixando as duas assim, por que não termina assim até o final? Porque quando você entra com a lixa d'água, ela cria nesse pozinho que vai soltando da resina, fica tipo uma pastazinha bem molinha. Isso evita de, no momento que você está lixando, ir arranhando a sua peça, porque o próprio pó não deixa que ela fique, né, com aquele acabamento perfeito. Então a gente entra no processo de lixa d'água. Fala um pouquinho da lixa d'água. E no processo de lixa d'água, gente, como o próprio nome diz da lixa, é lixa d'água. Então ela tem que ser trabalhada, de preferência, com água. Pouca água, para, como o Paulo falou, você não encharcar a sua madeira, e aí depois custa muito a secar, você vai ter que esperar muito para dar o acabamento final, e pode também, às vezes, eventualmente, soltar a peça, a parte da resina da madeira, tá? Aí na lixa d'água, como ele falou, você tem a 220 ali que você fez sem colocar água. Depois você pode passar, e no caso, gente, aqui abrindo um parênteses, se não tiver a 220, você pode usar a 240, que tá aqui, lixa d'água 240, tá? Com ela seca primeiro. Exatamente. Pouca diferença vai fazer. Aí depois passando para lixa d'água, então, aí você vai fazer aquela sequência. Você vai vir para 400, tá? Depois da 220, você vem para 400, tá? E aí você vai subindo. Depois da 400, você vem para 600, tá? Depois das 600, você vai finalizar com a 1200, ó, você vê ela bem mais fininha, a cor dela é até diferente, tá? Isso aqui é já para finalizar a mesma peça. Há quem use até a 1500. Isso que eu ia falar. Essa numeração das lixas, né, Paulo? Isso pode variar de pessoa para pessoa. Eu já vi gente começando com 150, gente que já começa lá com a 100, que não utiliza 220. Tem gente que só utiliza 3 lixas, 400, 600 e 1200. O que interessa, gente, é que no final você tenha o resultado impecável. E o que é um resultado impecável? É uma madeira totalmente lixada, deixando ela como um espelho, lisa, sem nenhuma farpa, sem nenhuma porosidade, né? E a resina sem nenhum risco. No caso, se for uma resina translúcida que você vê através, né, Paulo? Você vai perceber logo se tiver um risco ali. Caso tenha um risco, volte na lixa d'água. Ah, cheguei na 1200, dei o polimento. Cansa de acontecer com a gente isso, né, Paulo? Pode ficar justamente no momento que ela falou do acabamento, você vai olhar, né? O que vai fazer você, gente, vender a sua peça? A pessoa, o cliente que está comprando, ele vai observar. Vai ser o seu diferencial do seu trabalho que está sendo colocado à prova. Ah, é chato tu fazer todo um acabamento, todo um processo de lixa. Pô, ainda está aqui um detalhezinho arranhado. Você corta um pedacinho da lixa. Eu, particularmente, faço assim. Volto a 600. Não precisa voltar mais, a não ser que você veja que é um arranhão gritante. Mas eu volto a 600, tiro um pedacinho, molho bem, né? Você vai passar só naquele pedacinho ali. Aí você não precisa fazer isso aqui. Você vai só naquele pedacinho, passa para 1200 novamente, vai. Aí você vai ver o seguinte, bom, aparentemente o arranhão sumiu. Só que você só vai descobrir mesmo na hora que for dado o polimento. Vai passar uma pastinha de novo, dá um polimentozinho, volta a olhar.
um detalhe muito importante, né, Sheila? O que a gente nota para encurtar o teu trabalho, né, para você ter agilidade nisso. No processo de lixamento, mesmo que seja aqui nessa pedra de granito, a gente nota que exatamente onde está a união da madeira com a resina é onde fica os últimos risquinhos após o acabamento. Então procura ali, justamente antes de fazer o seu polimento, fazer isso ali. Então, gente, espero que isso tenha trazido assim, algum benefício, uma luz, né, para vocês. E sabendo, né, sempre que qual é o foco, qual é o objetivo. É chegar numa peça finalizada, perfeita, sem arranhão nenhum, com a madeira perfeita, lisinha, bem lixada, porque tá aí toda a qualidade e todo a finalização, né, e o retorno que você vai ter depois do teu trabalho. Só para finalizar, gente, depois vai ter uma tomadazinha de uma imagem bem bacana de um pingente que nós fizemos no processo inicial, já dado a forma, e com o acabamento. Nós vamos mostrar o antes e o depois. Observa, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma nesse processo de lixamento e de acabamento para vocês, né, Sheila? É isso aí. Espero que a gente tenha ajudado, e qualquer coisa, deixa aí nos comentários, colabora com a gente com dicas também, que a gente gosta, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês, galera. Valeu!